Pois é, Campo Esportivo de volta, hoje dia 8 de setembro, quinta-feira. Tem notícias ruins, mas tem notícias boas, tem o nosso espaço. Que bom, né? Que isso mantém a esperança de dias melhores, né? E principalmente quando tem gente que se preocupa com o futuro dos nossos jovens, não é? E entende que o esporte é uma ferramenta de excelência para isso, incomparável, né? Quantos benefícios o esporte traz, né? Para os países, né? Que investem, que tem uma cultura voltada para essa questão do esporte, né? E começa na escola, começa na base, né? E essa é a preocupação da escola que está aqui hoje, da Ari Gomes, representada pelo professor Pedro Augusto, que já está aqui, para os alunos Gustavo e Ícaro, né? Legal. Professor, boa tarde, um prazer em recebê-lo aqui, viu? Né? Boa tarde. Professor Pedro Augusto. Bacana. É um projeto que, para mim, é uma novidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Primeiro agradecer esse espaço para a gente trazer esse projeto que está ocorrendo na nossa escola. A Escola Coronel Ari Gomes fica ali na região da Vila São Rafael, né, uma região periférica aqui de Guarulhos. E é um projeto que está englobando tanto os alunos do ensino médio, como os alunos do ensino fundamental 2 também, estão atingindo todas as idades ali dentro da nossa escola, e é voltado para o esporte. Mas a gente tem que entender como que é esse direcionamento. Lá na nossa escola, que é uma escola de ensino integral, os alunos têm uma disciplina chamada Projeto de Vida, Sim. que é onde eles direcionam aquilo que eles querem fazer quando estiverem fora da escola. E muitos dos nossos alunos, já não é de hoje, têm apontado profissões relacionadas ao esporte. Que legal. Mas faltava esse pontapé para eles entenderem que muitas vezes o esporte não é apenas você praticar uma determinada modalidade. Tem toda uma questão de bastidor, tem toda uma questão de inserção nesse mundo do esporte que muitas vezes eles não têm noção. Então é uma disciplina que acaba englobando todas as modalidades, a gente quer trafegar no maior número possível de modalidades, mas também mostrando essas dificuldades que muitas vezes, né, estão aí e eles não percebem. Né? Legal, parabéns. Então é basicamente isso. Só uma curiosidade minha e com certeza também do telespectador. Esse projeto que o Ari Gomes está tratando com tanta responsabilidade, isso é um projeto para a rede estadual, esse trabalho, ou é uma ação exclusiva da Escola Coronel Ari Gomes? Qualquer escola, dentro dessas disciplinas eletivas, pode trabalhar dentro do esporte. É até uma recomendação da secretaria que entre as disciplinas, porque aí, por exemplo, lá na nossa escola, a gente tem empreendedorismo, tem arquitetura e engenharia e tem o esporte. É uma recomendação da Secretaria de Estado, que ele seja trabalhado de alguma forma. No caso, o esporte. No caso, o esporte. Isso. E nós optamos... E isso pode ser estendido a outras profissões também, né? Com certeza. Que as crianças conheçam os bastidores da medicina, de repente, da arquitetura. Não sei se é isso a linha de raciocínio. Sim, é basicamente isso. Que ele entenda que muitas vezes naquela área existem várias profissões interligadas. Legal. Então um aluno nosso pode gostar de futebol, mas não necessariamente querer ser um jogador de futebol. Conhecer de perto o que é a profissão de jogador, seja de qual for a modalidade, temos tantas, né? Ou indo até para a área da saúde, questão de fisioterapia, fisiologia, medicina. Bacana. Parabéns à direção do Colégio Ari Gomes. Quem que está na direção da escola, professor? Lá no Ari Gomes é o professor Sebastião Sanches, que é o diretor. E a nossa coordenadora geral, que é quem ajuda a gente a tocar essa disciplina no dia a dia, a professora Ivana Kloster. Legal. Professor, eu gostei muito da ideia, né? É um projeto que já está em prática. Como é que isso funciona na prática? São aulas semanais, sempre 2 aulas semanais, onde a gente tenta trafegar tanto em questões teóricas como em questões práticas. Então, no nosso planejamento, a gente tem um tempo dedicado para cada modalidade, onde a gente vê os aspectos teóricos e faz alguns estudos de caso também. E tem um momento prático, que é quando a gente acompanha, em loco geralmente, alguma atividade. Como nós estamos agora
a primeira modalidade é o futebol, Sim. nós já assistimos um jogo no campo do Flamengo na semana retrasada. Estiveram lá, Foi o legal. nosso primeiro contato Sim. ali com o estádio Sim. e com um jogo oficial, né? E vamos trafegando agora gradativamente nas outras modalidades bacana. esportivas. Bacana. Eles têm oportunidade do quê nessa visita? Não só assistir a partida, né, o jogo, enfim, mas de conversar com o atleta. Existe essa proposta de conversar com o atleta, de conversar com o pessoal que trabalha com a preparação, Sim. com a logística, pessoal da imprensa. Isso segue um roteiro ou fica meio que à vontade Fica por conta dos alunos? meio que à vontade, Sim. porque a gente depende muitas vezes do próprio evento que está acontecendo. Entendi. Por exemplo, no jogo que nós fomos, a gente conseguiu ficar mais focado na questão da imprensa. Sim. Até porque o acesso ao campo é meio Exato. restrito Exato. aos profissionais da federação e acaba realmente ficando difícil. Fica difícil. Mas que bacana, parabéns. Obrigado, parabéns. obrigado. Deixa eu conversar um pouquinho com eles. Por favor. Começa com o Gustavo aí. Vou na ordem aqui, depois eu chego no Ícaro. Tudo bem, Gustavo? Sim. Você está cursando que série lá no Ari Gomes? No Coronel Ari Gomes? Série é segundo A. Segundo A, que legal. O que você está achando dessa possibilidade de você vivenciar na prática os bastidores do esporte, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Eu estou muito feliz Sei. e eu vou tentar engajar, né, mais nesse tempo aí Sim. e buscar muitas informações para não acabar Fala um pouquinho mais perto isso. acabar me ferrando mais tarde, É. porque isso que acontece com várias pessoas que não têm muita mente. Sim. Vocês sabem que o esporte é uma carreira curta, né? Sim. É legal vocês saberem disso e terem na prática essa vivência, né? De que esses atletas muitas vezes têm que se preparar para um segundo momento, né, da carreira, no primeiro momento como atleta e depois numa outra profissão, ou até mesmo no esporte, né? Quantos atletas, né, não viram técnicos ou partem para outros, né, encaminhamentos atendendo o esporte, na área de nutrição, fisioterapia, psicologia? Legal sobre isso, né? E você me dizia nos bastidores que você gosta de futebol e você é um praticante do futebol, é isso? Sim, É. Então, tá tendo a oportunidade agora de conhecer o outro lado, né? com Os certeza. bastidores. Você está com 17 anos, né? Você me falou? 17. E você tem o sonho de ser um jogador de futebol profissional? Desde pequeno. É. Mas está jogando? Tá encaixado em alguma equipe aí? Ainda não, vou tentar buscar esse ano ainda. Então, 17 anos, o futebol é tão precoce hoje, né? Temos exemplos aí de jogadores com 13, 14, 15 anos já com um empresário, né, assinando contratos, né, na profissão. Tomara que você consiga, né, já apressar o teu ingresso aí. Você joga em que posição? Acho que lateral direito. Legal, parabéns. E aí, aqui do outro lado, para pegar o microfone, é o Ícaro. Quantos anos, Ícaro? 16. 16, né? Você também me dizia nos bastidores ali que você quer abraçar o jornalismo esportivo. Isso mesmo. Olha aí, produção. Temos aí, em breve, um colega de trabalho aqui, né? Que é o Ícaro. Só chegar. E aí, Ícaro, fala dessa experiência que você está tendo, né? Que a escola Coronel Ari Gomes está possibilitando uma disciplina importante, né? De tratar desses assuntos, né? Que envolvem o esporte. Estou gostando bastante desse projeto, até que tá me ajudando bastante, porque antes desse projeto eu estava meio perdido ainda nessa Sim. decisão de virar jogador ou jornalista. Aí, com a ajuda do Pedro, dos outros professores, apareceu essa oportunidade e eu estou gostando bastante. Legal. Vai vendo na prática como é que funciona, né? Sim. Nessa ida da escola lá de vocês, né? Foi no campo do Flamengo? Foi no campo do Flamengo, que tem uma estrutura boa, né? Um estádio e ali acontecem os jogos do nosso futebol profissional, a de Guarulhos e a Associação Atlética Flamengo. O que te chamou a atenção nessa visita aí? Tipo, o jogo, eu gosto bastante de assistir jogos. Sim. Tipo, eu queria ter a oportunidade de ter falado com os jogadores, mas Sim. como essa parte é mais restrita, é meio complicado. Sim. Mas ali eu conheci algumas pessoas da imprensa ali que tá me ajudando agora. Hoje já tá aqui, né? Sim, legal. Que é o Juliano, né? O Juliano. O Juliano, que é o nosso locutor esportivo, ele que sai a campo aí. Eu falo que a tarefa mais difícil aqui é a dele. Que sai os fins de semana aí. Já fiz muito isso, né, gente? Aí você vai passando para os mais novos, né? Então lá você conversou com o Juliano. Sim, conversei. Viu que a coisa era bacana, né? Sim. Legal. Parabéns, tomara que você consiga, né, realizar o seu sonho. Obrigado. Né? Eu estava dizendo para esses jovens o seguinte, que
por melhor que sejam as atividades, né? E aqui o assunto é o esporte, por melhor que sejam os projetos para o esporte, se ninguém dá visibilidade, né? E aí acaba que fica como se não existisse. E aí, não existindo, entre aspas, não tem investimento, né? Por isso, cada vez mais, somos responsáveis, né? Esse trabalho de bastidores, né? A imprensa tem um papel muito importante, né? Na divulgação do esporte, de uma forma geral, né, gente? De uma forma geral. Parabéns, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Volta lá, professor. Essa etapa de sair a campo, né? E essa observação, acaba que isso depois vem para a escola, e aí vocês retomam a discussão no banco escolar, é isso? Sim, por exemplo, essa atividade que a gente está fazendo agora aqui vai ser base para a nossa próxima aula. Sim. Que a gente vai ter toda uma discussão sobre essa questão da televisão e os demais meios de comunicação, né, como uma forma de promover também o esporte. Sim. E eu fico até agradecido, né, pelo tema ter aparecido hoje aqui já na sua fala, de que esporte não é só o futebol. Sim. A gente tem uma gama variadíssima de modalidades e que a mídia tem que dar um espaço adequado também para essas outras modalidades. Legal, parabéns. Então já é um gancho muito legal para a nossa aula, né, para ir para essa ideia também de que a mídia tem esse papel e que todas as modalidades têm que ter o seu espaço. Né? É uma questão cultural, né, gente? Aqui aula, Ulisses. Que bacana. Já então temos aí uma foto, né, da... São atividades de pesquisa aí que aconteceram na última aula, né, em que eles estavam fazendo alguns estudos de caso de times de futebol que ninguém dava nada e que ganharam competições muito importantes. E foi muito bacana porque eles conheceram alguns times estrangeiros, né, que eles nem tinham noção. Aqui do Brasil ainda, Coritiba, por exemplo, é mais conhecido de nome, mas foi muito bacana para eles entenderem que esporte, futebol, no caso, né, que é a modalidade da vez, é sorte também, muitas vezes, né? Eu dizia a esses jovens, e aí eu me dirijo ao telespectador, ao jovem telespectador, mesmo ao papai e mamãe, né, que nos prestigiam com audiência. Temos muitos talentos, né, em várias profissões, mas a nossa pauta aqui é o esporte. Temos muitos garotos talentosos em várias modalidades, né, que muitas vezes acaba que não vinga, né? É aquele funil, né, a pirâmide, né? A base, muitos talentos, mas quem chega no ápice, né, de uma possibilidade de uma medalha, seja ela regional, ou então nacional, ou mesmo com participações no exterior, sul-americano, mundial, participação olímpica, são poucos, né? Porque falta investimento, porque falta uma estrutura adequada, né? E aí, então, legal esse trabalho que a escola faz, né? Chamando a atenção para os problemas todos que estão nos bastidores, né? Para que haja entendimento de quanto precisa se fazer para que as questões do esporte melhorem. Bacana. E está nas mãos desses jovens, né? Com certeza. Sem eles, essa disciplina que lá na escola ela é conduzida por mais de um professor. Então, no caso, eu que estou aqui hoje, mas tem a professora Valéria. Você disse, professor de história, né? Sou professor de história. Tem a professora Valéria de língua portuguesa, que está junto comigo no ensino médio. Professora Rita, de língua portuguesa, também no ensino fundamental, e o professor Pedro, de sociologia, no ensino fundamental. São disciplinas também. que se dá a ver com o tema aqui, né? Se unem. Que se unem, que tem tudo a ver, né? Na formação dos nossos jovens, mais especificamente nessas questões aí da cultura esportiva, né? A história tem muito, diz muito, né? Com certeza, né? Quando se fala em políticas públicas de esporte, gente, isso já vem da época do Império, né? Quem for pesquisar esse assunto, vai lá atrás, né? Quando se começou a organizar o país, né? A vinda da família imperial, 1808, se eu não me engano, já se falava em política pública de esporte, por incrível que pareça. Sim, e criar a ideia, né? Você 1808, é isso mesmo. E criar... A história está aí. Olha aí, agora que derrapei aqui. E criar um pouco a ideia de que o esporte ele tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. Sim. Né? Então, perfeito, se parabéns. é uma coisa estrutural, né, já bem pensada, independente da gestão que esteja, você já tem um caminho a seguir. Perfeito. É que muitas vezes a gente se perde nisso. O que é uma política de governo, o que é uma política de Estado. Né? E aí professor, tudo. Nosso tempo, infelizmente, o professor está me sinalizando que já está. Mas eu gostei tanto da sua fala e do seu projeto da escola. A gente abre espaço aqui, viu? Obrigado. Para estágio, para que outros jovens venham conhecer também, né, os bastidores do esporte, no nosso caso, a mídia televisiva. Sinta-se à vontade, né?
teremos o maior prazer em colaborar com isso, né? Tenho certeza que vai ser uma relação bastante satisfatória. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço e agradeço aí em nome dessa molecada tão gente boa. Tá bom. Com a gente lá. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ícaro. Não sai daí, no terceiro bloco, visitas, mais sala de visitas, né? Com presenças importantes. A Vilma, que coordena lá o projeto da PAGE, né? E a Margarida Conte, a Meg, né? Eu coloco sempre como personalidades do nosso esporte. Nós voltamos já já.